queridos amigos que acompanham o canal! Hoje vamos falar sobre essa matéria que saiu em um dos sites mais importantes de finanças do país, que obviamente reflete uma preocupação norte-americana de um grande ataque, pessoal, cyberataque, né? Exatamente ali pegando os bancos, né, pessoal? Que seria realmente um ato aí de terrorismo, pois isso poderia mexer aí na compensação dos bancos, né, causando um completo desequilíbrio em todo o sistema financeiro. Maravilha, pessoal. Então, vamos falar também um pouco sobre essa nova corrida do ouro, né, que subiu muito aí. O que será que acontece? Vai totalmente de encontro ao que a gente sempre fala, né? Mas antes, como sempre aí, vamos mandar nossas mensagens rápidas. Temos uma comunidade gratuita no WhatsApp, basta enviar um e-mail, o e-mail está na descrição. Temos também uma comunidade no Telegram, basta clicar no link. Essa comunidade do Telegram é mais para frases aí motivacionais, para termos força de encarar tanto problema, né? E temos também a nossa comunidade no Patreon, canal pago exatamente para criar uma carteira anticrise e investimentos em puts, pozinhos de empresas, exatamente para investir contra as empresas. Maravilha, pessoal? E aí, antes de começar a falar dos índices, olhem aí, né? Essa é a nosso cosplay aí que venceu, né? O Morfeuzinho com o traje ali do hacker do Watch Dogs 2, exatamente o traje que a gente vai utilizar no dia que a bolsa quebrar para fazer a nossa live. Maravilha, pessoal? Então, muito obrigado a todos aí que brincaram, né, que mandaram aí as suas opiniões. Foi muito legal mesmo essa brincadeira, deu uma quebrada aí em tanta coisa séria. Maravilha, gente. Então, para começar, olhem aí, né, os mercados aí no dia 15 de janeiro, os bitcoins, né, vamos falar um pouco mais a fundo sobre os bitcoins, subiram 2,4%, aí 3% ao longo do dia. O câmbio subiu bastante também, teve momentos ali que chegou a 1%. E os metais, né, novamente o ouro continua aí uma grande ascensão, né? Novamente, pessoal, exatamente mostrando uma coisa que tem que ficar muito claro a todos, né? Muito claro. Tudo que vamos mostrar aqui é exatamente aquilo que está destruindo o valor das moedas fiduciárias, né, gente? A gente tem que ter isso em mente. Ah, mas vai ter uma hiperinflação? Não vai, não vai. Isso já está ocorrendo agora, né? Está havendo uma inflação, mas está pegando ativos diferentes. Temos que ter em mente que quando falamos de inflação, pensamos, né, diretamente nos nossos itens domésticos, né? Nossos itens rotineiros aí, que é exatamente os produtos que compõem o nosso IPCA aqui do Brasil. Então temos uma cesta aí de produtos enorme, exatamente que compõe esse índice. Isso não quer dizer que se esses produtos não estão subindo, não há uma inflação, gente. É isso que a gente tem que ter em mente. Já começou uma inflação, né, mas de ativos. Então as bolsas subiram muito, os metais subiram muito e as criptomoedas estão também subindo muito, tá certo? Então já há uma inflação, só que ela não afeta os nossos produtos que a gente usa no dia a dia. Está afetando aí outros ativos. Maravilha, gente. Então temos que ter isso em mente para exatamente pensar que as moedas fiduciárias já estão em um longo período aí de depreciação. Ah, mas aí então eu comprei dólar, eu comprei euro, né? A nossa carteira ali, quem não viu ainda, assista ao vídeo ES01, é óbvio, uma carteira super simples, né? Carteira que é nossa composição de ativos, mas temos também uma carteira, óbvio, muito mais detalhada e complexa no Patreon. Maravilha, gente. E temos que ter em mente, então, que ainda temos, né, uma parte ali em fundos cambiais, em mesmo moedas estrangeiras, porque em um primeiro momento de crise, as moedas dos países aí mais avançados, elas vão se valorizar frente ao real, frente às moedas emergentes. Então, nesse primeiro momento de crise, com certeza, vai dar aí um belo boom, né, para quem é brasileiro, óbvio que para quem é chinês, quem vive aí nesses países mais atrasados economicamente, mas a longo prazo, com certeza, todas as moedas aí vão perder muito valor, como já estão perdendo, gente. Então, temos que ter isso em mente. Maravilha? Então, olhem aí, né? Ouro bate novos recordes em reais. Em dólar, o valor de uma semana atrás ainda é maior. Notem que no último boom, o spread, né, olha aí, uma das empresas que a gente mais comenta nos nossos canais, né, Parmetal, era R$2, já aumentaram para um spread de R$4. E isso tende a se intensificar, dependendo da subida absurda do ouro. Brasil, o país da sacanagem, né? Por quê, gente? É óbvio que essas empresas aí que vendem, que fazem recompra de ouro,
elas estão ganhando muito dinheiro, porque a procura, né, do ouro está muito grande, e óbvio aí que o spread, então, vai mudar muito ao longo do tempo. Então vamos também ter isso em mente, vamos colocar isso nos nossos riscos, né, que podem realmente causar uma diminuição aí dessa grande rentabilidade que vamos ter quando no caso, né, de quem conseguiu aí realmente se posicionar no ouro. Maravilha, cada vez mais para vender as empresas vão pagar menos e cada vez mais para comprar elas vão pedir mais, né? Como a gente não tem saída, tem pouca concorrência no Brasil, poucas empresas, isso tende a ficar mais frequente. Maravilha, gente. E para terminar aí dos ativos, né? Olhem as criptos novamente, né? Fizemos aí nessa semana no Patreon, temos um especial sobre as criptos, esses grandes investidores falando de criptos, se posicionando em criptos, exatamente por essa questão, né, da perda de valor das moedas fiduciárias e cada vez mais isso se mostra aí presente no mercado. Então olhem aí, 8, 9%, está subindo bastante e a tendência realmente é que suba mais. Aquela conversa de sempre, mas já subiu muito, tanto o ouro quanto as moedas, ainda está em tempo de eu fazer a compra, né, gente? É aquilo que a gente sempre fala. É o preço médio ao longo do tempo, né? Então, uma vez por mês, uma vez por semana, aí vai de cada um, né? Da vontade de comprar aí de cada um. A pessoa se posiciona. No momento que cai, vai lá e compra mais um pouquinho. Maravilha, gente. Essa ainda é a estratégia porque a crise ainda não disparou. Depois que a crise disparar, vai ter um boom de todos esses ativos. Eles ainda tendem a subir por muito mais tempo, mas é óbvio que fica cada vez mais difícil, né, se posicionar quando a crise já estiver decretada. Certo, galera? Então vamos falar agora aí do Federal Reserve, é uma matéria que fizemos hoje. Todos esse conteúdo que a gente está demonstrando são exatamente aí materiais que divulgamos, né, ao longo dos dias nos nossos canais. Então aí continua ali, né? É uma postagem que a gente fez falando que o Federal Reserve mais a mídia é igual a mentira. Não é mesmo, gente? Vamos explicar o porquê. Então, olha aí, vamos ter mais uma vez, né? Esse é o tipo de gráfico, esses são os números aí que qualquer estudante de finanças, né? Muita gente pergunta que livro ler, que filme assistir, documentário, para estar bem informado. Isso com certeza é muito importante, né? A gente tem um vídeo só sobre isso, as nossas bases bibliográficas, mas a gente fala que em termos de economia real, de finanças, o mais importante é estar acompanhando o noticiário. Sempre ver ali de todas as vertentes, de esquerda, de direita, né, dito de esquerda e direita, ver ali o noticiário de sites principais, de sites underground, né, tem que realmente estudar muito todos os dias, aí a gente começa a formar uma opinião correta de finanças. E aí está, esse é o tipo de gráfico que nós temos que ter em mente, né? Então, depois de 2008 ali, esse é o balanço do Federal Reserve. O que isso significa? É o quanto que o Federal Reserve está investindo, né, está injetando, na verdade, investindo não, né, injetando na economia. Então podemos ver aí que depois de 2008 deu um boom essa injeção, o Fed tentou, né, já tinha melhorado um pouco ali em 2009, a situação tentou tirar, não conseguiu. Então até 2014, gente, olhem, por isso que a gente fala, né, olhem o tamanho da desvalorização da moeda, porque quando o Fed faz isso, gente, a gente tem que entender, esse dinheiro essa, gente, é a questão fundamental. Quem entender isso entende por que a próxima crise vai ser tão violenta. Então o Fed vai lá e ele injeta dinheiro na economia, né? Se ele está injetando esse dinheiro sem ter tido uma produção, viraria inflação, gente. É o que a Alemanha fez lá na Segunda Guerra, é o que aconteceu no Brasil por décadas, né? Deveria ter uma inflação galopante se ele está colocando esse dinheiro sem ter uma produção de fato, né? E mesmo se tivesse a produção, seria uma inflação, mas poderia controlar exatamente com juros, é um pouco mais complexo. Mas temos que pensar, se está entrando tanto dinheiro, deveria ter uma inflação. E por que não está havendo, né? Exatamente porque as bolsas estão subindo, estão sugando esse dinheiro. Os imóveis no Brasil nem isso conseguiu, né? Porque a nossa crise lá de 2014 foi muito severa, mas ao redor do mundo, não só nos Estados Unidos, os imóveis, as bolsas, os FIs aqui no Brasil, né, estão sugando esses recursos, né? Então você tem uma inflação de fato, não nos produtos que a gente consome, mas você tem inflação desses outros ativos, né? Ou seja, esses outros ativos estão ficando muito mais caros em relação à moeda. Maravilha! Então aí em 2014, né, bom, acho que já está melhor, a gente consegue começar aí, pelo menos paramos, né, de injetar tanto dinheiro.
E ficou assim de 2014 até 2018, gente. Foi muito, né? Foi muito. E aí, né, bom, já que estabilizou, agora está na hora de começar a tirar, né? Tirar esse dinheiro, não tirar, mas injetar menos, né? E aí o Federal Reserve começou a injetar menos, e aí de 2018 até 2019, ali em setembro exatamente de 2019, ele parou de injetar tanto dinheiro. Maravilha, aí foi caindo, realmente teve uma queda, mas não teve jeito, né? Como a escola austríaca ali fala, você não consegue desviciar, né? Como que poderia falar isso? Reabilitar, né? Reabilitar o mercado, não consegue. O mercado está completamente viciado, né? Se você tirar aquela injeção que você está fazendo, você vai destruir a bolsa, as bolsas. E foi exatamente o que aconteceu, né? Em finalzinho de 2018, teve uma quebra aí, uma mini quebrinha ali em dezembro, e aí passou o ano inteiro injetando de pouquinho em pouquinho, mas com a crise das Ripples ali em 2019, em setembro de 2019, voltou realmente praticamente tudo que eles tinham parado de investir de 2018 a 2020 voltou, né? Então, estamos aí nesse processo, né, medonho, e é exatamente sobre isso também que vamos falar. Então, as Ripples, né, que são aqueles contratos ali overnight, que os bancos deveriam entrar para fechar as empresas e não está sendo mais feito, o Fed continua investindo, né? E aí está, olhem essa matéria. Enquanto isso, o prazo para a saída continua sendo postergado e a mídia mentindo. Então, olhem essa matéria aí da Bloomberg, né? Olhem o que fala, né? O Federal Reserve Bank de Nova York anunciou na terça-feira planos para realizar as operações de recompra até pelo menos 13 de fevereiro. A gente colocou, né? Estão tentando sair desde outubro de 2019. Embora o tamanho das operações a prazo seja reduzido para 30 bilhões a partir do início do mês, e a gente também falou, mentira, né? Já tentaram diminuir isso várias vezes e não consegue, porque a bolsa começa a cair, a ameaça de um crash vem à tona e eles voltam a colocar o que for preciso. O Banco Central não elaborou planos além disso. Também sempre a mesma coisa, né? De outubro não passa, de novembro não passa, de dezembro não passa, estamos aí. E aí a grande mentira para fechar, né? A medida estende um programa que está em vigor desde que entrou em cena para combater a turbulência no mercado de financiamento em setembro, mas indica que o Banco Central pode estar de olho na saída. Poxa! Né? Que nem aquele cara que é corno e fala, eu estou vendo uma forma de não ser mais corno, né? Poxa vida, meu amigo, é incrível. Mas é isso aí, galera. Então, mentira pura, né? Então, a única coisa que essa matéria diz é exatamente que eles vão continuar bombando. Maravilha, gente. Então, olhem aí de novo, esse é o panorama do mercado. Vamos nos proteger, né? Vamos ficar aí tranquilos. Se estivermos bem posicionados, é isso que importa. Maravilha, gente. Então, vamos agora então à matéria principal, que é exatamente a matéria do valor econômico, né? Essa matéria seria uma matéria conspiracionista, né? De alguém que é maluco, mas não, foi do próprio Valor Econômico, que é um dos maiores portais aí, né, do Brasil em termos de finanças, e ele descreve coisas aqui muito interessantes, né? Então, esse texto aí de cima é o nosso comentário. Valor Econômico falando em cyberataque a bancos americanos. Temos que concordar que seria uma saída muito honrosa para as elites do mundo, que fez tanto mal às bases econômicas. E ainda culpar algum tradicional inimigo do Oriente. Incrível, né? Então o que a matéria diz? Eventual cyberataque a bancos seria devastador, diz estudo do Federal Reserve de Nova York. A ação teria implicações graves na estabilidade do sistema financeiro, aponta a análise. E a gente pegou aí, né, um resumo do resumo do resumo, porque a matéria está realmente muito extensa. Se um ataque cibernético comprometer a integridade dos sistemas dos bancos, o processo de reconciliação e recuperação seria uma tarefa sem precedentes, escrevem os autores. O estudo observa que um ataque cibernético teria muito em comum com uma corrida bancária tradicional, quando um banco é incapaz de fornecer dinheiro a clientes que desejam sacar seus fundos e o pânico se instaura. A preocupação com os ataques cibernéticos contra o governo dos Estados Unidos, seus aliados ou empresas responsáveis pela infraestrutura, inclusive no setor bancário, aumentou desde o ataque americano que matou um líder militar iraniano, né, gente? Então, olhem só, né? Por que a gente quis trazer essa questão? Ela nem é uma questão tão econômica, é que é uma questão que seria aí a saída perfeita, em relação ao que a gente sempre fala, né, gente? Que a gente sempre fala que exatamente aí a conivência, né, dos órgãos, das empresas regulatórias norte-americanas está exatamente levando
a essa bolha que é a maior bolha já feita pela humanidade, esses juros negativos horrorosos, né? Tudo na direção de a economia travar, mesmo com tantos incentivos, mas os bônus, os retornos dos fundos continuam batendo recordes. Então, no dia que ocorrer, né, essa crise nos índices de mercado, será realmente algo muito ruim politicamente falando, né? Então, as próprias lideranças aí mundiais, dos Estados Unidos e da Europa, ficarão muito em xeque, assim como ficaram em 2008, fazendo todos aqueles absurdos de pegar o dinheiro do povo exatamente para salvar os bancos. Então, isso realmente vai fazer muito mal para a política e para os líderes mundiais, né? E um ataque desse seria simplesmente perfeito. A gente pode lembrar que no Iraque, quando os Estados Unidos invadiu, foi exatamente essa desculpa que eles estavam preparando um ataque ali com armas, né, biológicas, até nucleares, não se encontrou nada, mas é realmente muito difícil de provar que eles têm esse tipo de coisa, né? Imaginem então um ataque cibernético, gente, como vai provar uma coisa dessa, né? É uma questão extremamente complexa de estrutura, né, do banco, estrutura de redes, né, de tecnologia, de informática. Então é muito difícil você comprovar realmente que houve um ataque, né? Pode ser um ataque falso, pode ser que eles consigam evitar, mas eles não evitam exatamente porque sabem que tem esse problema. De qualquer forma, gente, mesmo sendo aí uma possibilidade, o que a gente tem a ver com isso, né? Mais uma vez, trazer aqui a importância, gente, isso é muito importante de ter exatamente recursos fora desse sistema, né? Será que esse ataque poderia impactar aí as criptomoedas? Bom, pelo que a gente conhece hoje, não, né? Porque realmente são mundos apartados. Então, mais uma vez, você ter uma parte da carteira, aumentamos gradualmente a nossa carteira em criptos. Ter uma parte em criptos é muito importante, ter uma parte física, né? Seja em metais, seja em moedas, é muito importante. Mas o fundamental, gente, que a gente tem que entender e tem que ter em mente com isso, essa corrida a bancos, todos os grandes investidores falam que vai ocorrer de uma forma ou de outra, seja ataque, seja exatamente uma quebra muito severa. Então, gente, quem está escutando aí, tenha um valor fora do banco. Seja em forma de criptos, seja em bens físicos, pode até ser imóveis para quem já tem os imóveis, né, mas não comprem também agora porque está novamente super valorizado e na crise tende a cair muito. Então é isso, gente. Essa questão fundamental que a gente quis trazer aqui para quando ocorrer qualquer coisa nesse sentido, as pessoas estarem tranquilas, pelo menos com uma parte do suado dinheiro fora desse sistema. Maravilha, gente. Então espero que tenham gostado aí. Mais uma vez, mandem um e-mail para entrar no WhatsApp, cliquem para entrar no Telegram. Quem puder, entre no Patreon exatamente para investir nessas estratégias. Curtam o nosso vídeo, curtam o nosso canal. Um grande abraço!